Oi, pessoal, estamos de volta com o podcast Sacadas de Ouro e hoje eu tenho a alegria de apresentar meu grande amigo, Micael Marques, né? Obrigado, isso, falou certinho. Então, hoje nós vamos falar muito sobre a medicina integrativa, vamos aprender coisas novas. Ele trouxe vários suplementos, várias novidades que eu espero que vocês gostem. Se você, olha assim, se você não me segue ainda, clica aqui, comece a seguir, e porque todo domingo às 18 horas entra uma entrevista nova. Então vamos lá. É um Vamos lá. prazer ter você aqui, Prazer doutor. é todo meu. Obrigado pelo convite. Que bom. Para começar, eu vou te dar uma lembrancinha Ah, do legal. nosso Obrigado. programa. Eu vou botar uma aguinha para você. Essa sua água. Opa, que chique. Olha o que vira, vai virando, Sacadas de ouro, vira. Fernanda Ventura. Olha só, tem a foto minha da rainha. Sempre digo que o incurável significa curável a partir de dentro, Dr. Michael Marques. Isso, Uau, arrasou. arrasou. Arrasou, obrigado. Que bom. Que chique, ó. Vou mostrar aqui. Obrigado, adorei. Hum, ficou até mais gostosa. Então vamos lá. Vamos lá. Você fala muito sobre o própolis. Eu queria que você falasse a Sim. diferença do própolis verde e do própolis marrom. Ah, tá ótimo. Então, para a gente falar de própolis, primeiro a gente tem que saber, na verdade, são duas situações para a gente saber qual própolis a gente está falando. Tá. Primeiro, qual abelha coletou essa resina. Então, a própolis verde ou marrom normalmente são coletadas pela abelha Apis mellifera, que é a abelha que pica. Hum, E a gente vai também estudar a fonte botânica dessa própolis. A verde, principalmente alecrim do campo, Baccharis dracunculifolia, que é uma planta aqui da região sudeste brasileira. A marrom já tem várias plantas que podem ser feitas. E a gente tem a vermelha também, que é da Albergia castophilum, que vem lá de manguezal. tá. E tem também as próprias das abelhas sem ferrão, que é uma infinidade, só no Brasil são 300 espécies de abelhas sem ferrão. E cada uma pode pegar de várias vegetações e fazer uma variedade incrível. Mas falando em própolis, a verde com certeza é a mais estudada. A gente tem mais informações científicas, tem muito estudo científico e por conta disso a mais famosa. Perfeito, interessante. Sim, eu Você. trouxe Ah, aqui uma própolis verde, tipo exportação, né, com marcador em ATP-LIN-C, que é um tema interessante, com rico em flavonoides. então você indica usar a própolis verde. Sim, com certeza. Todo Eu mundo. uso e indico. Perfeito. E você também tem. Ele também vai deixar indicação de onde comprar, né? Um própolis Posso bom. deixar, Né? Eu posso acho que isso é deixar. interessante, porque as pessoas vê 300 tipos de própolis, não Sim, sabem sim, qual usar. sim. Então tá bom. Doutor, existem estudos científicos que abordam o própolis como prebiótico para tratamento de diabetes. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto que atinge milhares de pessoas. Sim, sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está falando de um alimento, a gente não está falando de um remédio. E a causa do diabetes tipo 2 é principalmente um estilo de vida inadequado. Então, a própolis, então, qual que é a limitação desse alimento? Ela nunca vai curar um diabético. O que vai curar um diabético é um estilo de vida saudável, exercício Mudar. físico, dieta adequada, redução de carboidrato, de refinados, industrializados. Agora, fez as mudanças, a própolis vai trazer um benefício muito grande. Né? Então ela tem um efeito prebiótico, assim como o mel, né? E pode trazer muitos benefícios para esses indivíduos. Mas sempre lembrando, isso não é remédio, isso é um superalimento, são superalimentos. Você poderia exemplificar na prática, para quem está nos assistindo, sobre a microbiota intestinal que está relacionada à nossa primeira abordagem? Isso. Então, assim, como utilizar, né? Como utilizar mel, como utilizar própolis. Eu sempre sugiro a própolis longe das refeições. Né? O que tem de interesse dentro da própolis são compostos bioativos, flavonoides, por exemplo, ortepelin-C, e eles são absorvidos principalmente a nível de intestino grosso. Então, a gente quer que chegue lá sem alimento, com bastante água para haver absorção. Então, de preferência longe da refeição. Então, Perfeito. por exemplo, um produto como esse, concentrado, com 28% de extrato seco, uma sugestão de 10 a 30 gotas de 1 a 3 vezes ao dia, longe das refeições. Perfeito. Ainda sobre o própolis, sabemos que ele é excelente antioxidante, mas que é necessário na sua composição muitos bioativos. Um dos mais importantes é a artepelin C. Perfeito. Como podemos identificar o melhor e qual a função principal desse bioativo? Perfeito. Então, assim, é por isso que a gente fala da importância de ter informação sobre os produtos. Então, produtos artesanais muitas vezes são muito bons, só que carecem de informação científica, de informação técnica.
né? Então, nós temos no mercado hoje muitos extratos de própolis verde artesanais, nos quais a gente não tem informação nenhuma, né? Então, acaba que vai utilizar um produto, muitas vezes bom, mas às cegas. Certo. Mas a gente pode utilizar produtos de empresas maiores que têm uma ficha de informações. Artepelin C, teor de cera, teor de extrato seco. E se a gente quiser saber de qualidade, a gente vai ter que ir mais a fundo ainda. A gente vai perguntar para a empresa, por exemplo, quanto tempo que essa própolis tem, né? Se ela é velha, se ela é nova, porque a gente sabe que isso vai influenciar na quantidade de compostos bioativos. Própolis tem vencimento? Própolis tem. A própolis a gente pode falar que é semelhante ao azeite. Quanto mais fresco, melhor. Entendi. Tem vencimento. Diferente do mel. O mel, ele em boas condições de armazenamento, né, então hermeticamente isolado, né, de oxigênio e sem luminosidade, ele teoricamente não tem validade. Tumbas egípcias já foram encontradas com méis em condição de consumo. Nossa, é? É, sim. Interessante. Interessante. E só para fechar a pergunta do Artepelin C. Né, então, o Artepelin C é o marcador da própolis verde. Tá. A gente encontra só na própolis verde, de boa qualidade. E temos muitos estudos, mas assim, a principal atuação do Artepelin C é ser um excelente antioxidante, tem efeito antitumoral importantíssimo, né, e tem um efeito analgésico também. E é um convite que eu até faço às pessoas. Pegue um pedacinho de própolis verde fresca e mastigue. A boca fica dormente. Ah, é? Fica dormente. Incrível. Com a clínica do cortisol baixo, sabendo que fadiga e insônia são uma das principais características, qual a forma correta de preveni-lo e até de evitá-lo? Muito bom. Eu até trouxe aqui meu exame datado... Da Lemos. O meu vai hoje para Lemos. Vou levar, vou fazer o frete. 2015, 23/9/2015, eu descobri sobre cortisol e descobri que eu tinha uma produção absurdamente baixa. Né? Você que já sabe ver o gráfico. O meu também platô. Tem erro nesse exame. Tem erro também? Também. Entendi. E aí? Então, assim, o cortisol o que é o cortisol? O cortisol é um glicocorticoide, né? E uma das principais funções dele é trazer energia para o ser humano. Certo. E por que chega no momento desse, que é o momento de exaustão, de fadiga crônica? Principalmente estresse. Estresse emocional, tem estresse físico também. No meu caso, tem uma doença autoimune por detrás, né, que é a encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crônica, que cursa também com esse cortisol existente, mas muito baixo, incompatível com uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, o que tem que fazer? Manejo do estresse, psicoterapia, terapia, autoconhecimento. Sinceramente, esse é o principal caminho. Mas esse é um caminho longo. Até você descobrir o que tem que mudar. Junto com isso, adaptogênicos, né? Rhodiola rósea, Panax ginseng, ajudam. Dieta adequada, isso influencia muito também. E por último, no meu caso, foi necessário repor o cortisol, né? Nitidamente. Assim, foi uma mudança absurda quando eu comecei a repor. Né? E, na verdade, foi interessante, porque eu fui ter aula com esse professor e ele falou, você tem fadiga adrenal. Né? Hoje eu até falo que fadiga adrenal é um tema que... A prática eu vejo que sim, isso corresponde à teoria, mas a adrenal não fadiga. Existe um bloqueio do eixo, porque se a gente pede o ACTH, que é uma instância superior, né, que ele é feito lá na hipófise, ele está normalmente suprimido. Então não é fadiga adrenal. Ele não está trabalhando. Se fosse fadiga, o ACTH estaria alto, igual no hipotireoidismo, tem um TSH alto. Como avaliar a vitamina B12 sublingual para diferentes indivíduos, sabendo que podem conter lactose? As doses também podem ser demais? Você poderia descrever melhor qual a adesão para quem é leigo? Claro. Então vamos lá, são vários conceitos importantes aí. Suplementação de vitamina B12, ela tem que ser personalizada. Então eu falo o seguinte, o adulto ele necessita de 100 a 5.000 microgramas de vitamina B12 por dia. Como que o médico vai descobrir qual a dosagem necessária? Eu falo que ele não tem bola de cristal, por mais que muitos acham que tenham. Não tem. A clínica não é soberana. Para ele poder detectar a dosagem necessária, exame laboratorial. Né, eu até trouxe aqui o meu recente, né, a minha B12 ainda não chegou no lugar, porque ela, como de todo mundo oscila, o último deu 509. A minha é 600 e alguma coisa. Está melhor que a minha. E aí a gente vai avaliar também a homocisteína.
que a minha também não estava ideal, 10. A gente quer uma homocisteína menor que 8, 7. Existem várias formas de repor a vitamina B12. Uma delas é via sublingual. Né? Então, assim, é importante avaliar os recipientes, se tem lactose ou não. É interessante sem, porque muitas pessoas possuem intolerância ao carboidrato lactose. E existe a forma injetável, eu trouxe até alguns injetáveis aqui, a gente poder conversar sobre isso. Existe gotinha, spray bucal, olha, B12, várias formas, todas a princípio muito eficazes. O que a gente tem que fazer é entender a dosagem e a forma de cada um. O ideal é que seja utilizado diariamente via oral. A injeção eu gosto muito para aquele paciente que chega com ela muito baixa no consultório, você dá aquele pull para subir rápido. Não vejo necessidade de ficar fazendo injeção de B12, não. Eu tava com a ferritina baixa, eu fiz injetáveis. Uhum. Porque tem dois injetáveis. Um que é caríssimo, uma ferritina, que dá um boom. E o outro que eu fiz 2 vezes já. Por causa que meu cabelo tá caindo muito, unha fraca e tal. Uhum. Mas o melhor é injetável, né? Hoje em dia... No caso do ferro, a conversa já muda bastante, porque no caso da B12, a gente está falando de uma vitamina hidrossolúvel de fácil absorção. No caso do ferro, a gente está falando de um metal de difícil absorção. Então, assim, ferro de preferência, ferritina baixa, repor via parenteral. A gente tem hoje no mercado 2 endovenosas. Eu não gosto dessa caríssima que você comentou, a dose é absurda. A gente sabe de um fenômeno chamado fenômeno de Fenton, que traz um processo oxidativo importante, né, causado pelo metal ferro. Então é interessante que sejam doses menores, gradativas, até chegar na dose. Isso tem que ser calculado e acompanhado. Perfeito. Né, e eu falo que assim, exame laboratorial de ferritina, para mim, é o mais complexo. Né, porque muitas pessoas possuem ferritina elevada e possuem carência de ferro. Uhum. Né? Então, por quê? Porque muitas vezes possuem gordura no fígado, alguma inflamação. Perfeito. Né? São várias situações que têm que ser avaliadas em conjunto numa avaliação laboratorial. Perfeito. Qual a importância principal nas avaliações de exames laboratoriais? Quanto tempo, em média, pacientes devem refazê-lo? E como reavaliar essa periodicidade após os 50 anos? A partir de 50, assim, a vida toda, né? Assim, o indivíduo que não tem doença, eu falo que pelo menos uma vez por ano ele tem que fazer um exame laboratorial básico. Eu faço de 3 em 3 meses. Claro, eu também, eu faço de 2, 3, às vezes 4, mas nessa faixa é muito interessante. Mas assim, para uma população que nunca faz exame, ou que faz só quando está doente, se ela já começasse a fazer uma vez por ano, já seria um ganho muito grande. Entendi. Né? Mas realmente, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses é incrível. Porque eu sinto em mim, quando eu vou fazer uma mudança, né, de alguma coisa, você demora 3 meses para o corpo reagir. Não tem uma coisa mais ou menos isso, que são 3 meses? É o tempo da hemoglobina. Né? Então, por exemplo, é o tempo que a gente vai avaliar a diferença numa conduta dietética e de estilo de vida, de exercício, para hemoglobina glicada, para um paciente pré-diabético ou diabético. A avaliação de ômega 3 também, ela varia de acordo com a hemoglobina. Tudo depende da hemoglobina. Tudo não, alguns parâmetros dependem da hemoglobina. É interessante, mas eu sinto que é isso. Nunca é tipo 10 dias, não, é 3 meses. Não, existem parâmetros. Então, por exemplo, um paciente com hipotireoidismo, a gente não acertou a dose do hormônio dele. A gente pode repetir o exame daqui 7 dias, 10 dias, já é suficiente. Dependendo do exame. Dependendo. Então, assim, é tudo personalizado. Tudo é personalizável. E tem que ser assim. Tem mesmo. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho linda. Ele fala que muitas instâncias da vida, elas não devem ser feitas em série. Elas devem ser feitas de maneira artesanal. E a medicina, ela tem que ser artesanal. A medicina em série, claro que tem o seu papel, a medicina sintomática, de emergência, ela é importante. Mas a gente está falando de uma medicina que consegue, junto com a outra, a gente é aliado à medicina convencional, mas a gente consegue prevenir, a gente consegue promover a saúde. É exatamente isso. Cada um é cada um, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Muito isso. Com certeza. O própolis está liberado para consumo no período da gestação? Então, essa é uma ótima pergunta. A Anvisa, por exemplo, ela não contraindica o uso de própolis no período gestacional, mas ela não indica. Por quê? Porque nós não temos informações científicas seguras garantindo que o bebê pode receber. Na prática, eu recebo muita mensagem. Eu tenho muitas pacientes que já usaram própolis, não por indicação minha, e não ocorreu nada. Mas eu não indico, por não ter segurança.
Não tem estudos, né? Não temos estudos. Doutor, fale a respeito dos favos de mel, seus benefícios descobertos nesses últimos anos. Claro. Então, assim, o favo, né? Eu ia trazer, acabou que eu não trouxe. Eu trouxe um melzinho, 3 méis para você provar depois, sem economia nenhuma. Então, aqui a gente tem um mel de melato. A maioria dos méis são florais. Esse aqui é um mel orgânico, com geleia real liofilizada. Esse aqui é um mel de melato de Aroeira, norte de Minas. E aqui um mel de abelha nativa sem ferrão. Você já provou? Tá vendo Sem que ele é bem ferrão, fluido? mais molinho, né? Mais molinho. Aguado, mais aguado. Mais aguado. Por que será? Por quê? Porque é uma abelha brasileira e essa abelha brasileira ela deixa ficar mais líquido dentro do mel, além de ser fermentado. Então, se você abrir, você vai ver que ele vai fazer um pss, e vai sair uma fumacinha. Pode abrir. Tem que tirar o lacre. Não, mas já tá Já. tá vendo. Não fez, não? Não. Mas olha o cheiro que diferente. É engraçado, né? Interessante. Esse é seu. Por que você... obrigada. Por que será? Por que um mel é grossinho e o outro é mais assim? Aqui é teor de umidade, teor de água. Então, aqui é um mel floral. A gente já tem uma viscosidade intermediária. E esse aqui é um mel de melato. Né? Ele é o com menor teor de água. De melato é o quê? Ele não é de flor. Esses dois são de flores. E esse outro é o E o quê? mel de melato, a abelha coleta secreções de insetos sugadores de plantas e faz o mel. Esse é o mel, né, que a gente conversou sobre gastrite, sobre refluxo. Esse é o mel que tem que estudo. É bom pra isso. É o mel de melato de Aroeira. É um mel ainda pouco conhecido, né? E no norte de Minas, sul da Bahia, a gente tem produção deles. Para essas doenças é muito interessante. usado. É um alimento que pode ser utilizado com grandes benefícios nessas situações. Refluxo, gastrite. Você toma mel todo dia? Todo dia, sem economia, principalmente no pré-treino, no pós-treino e no intratreino. É? Sim. Interessante isso. A menopausa hoje é tratada com bastante cuidado, mas por vezes as mulheres se perdem em dietas que nada auxiliam. Nessa fase, como repor de forma correta os hormônios, nutrientes e carboidratos? Então, assim, a gente é tá o falando... exame, né? Exame. Precisa de exame laboratorial, precisa de avaliar. Então, assim, primeiro, dieta. Tem que ter um nutricionista avaliando, né? Qual que é a necessidade específica daquele indivíduo. O que a gente observa é que, assim, a gente fala muitas vezes dieta low carb. Ela não é low nada. A dieta ocidental, que ela é muito rica em carboidrato. Então, parece que essa low é low. Não é low, é normal. É o que o ser humano precisa. Né? Então, primeiro, personalizar a dieta com o nutricionista. Número 2, junto com o médico que tenha conhecimento em avaliação laboratorial, em hormônios, avaliar. Pedir exame. Médico não tem bola de cristal. Né? Não vai adivinhar se falta, quanto falta B12, como é que está o estrogênio, como é que está a rota metabólica hormonal. Então, por exemplo, ela vai precisar de testosterona. Mas será que ela vai converter testosterona em dehidrotestosterona? Como é que está o sulfato de ideia? Tudo isso tem que ser avaliado. Como que está o IGF-1 dessa mulher? Está muito baixo. A reposição hormonal você gosta de fazer como? Bioidêntico? Eu gosto da reposição bioidêntica com gel. Mas com chip, não? Com gelzinho. Assim, né? Com gelzinho. Eu acho que é melhor, porque se você bota o chip... Eu comecei a estudar porque eu usava o chip. Interessante. Só que tinha como é que chama aquele que o corpo não produz? Tinha... esqueci. Gestrinona? Gestrinona. Aí quebrou meu dente, foi aí que eu comecei a estudar, aprender sobre os hormônios, né? Uhum. Porque depois quando você bota lá, se você tá com muito ou tá com pouco, não tem como você saber, né? 1 ano que você fica com aquele negocinho na bunda. Além de dar uma marquinha na bunda, que fica... Uma marquinha. É horrível. Então, esse de gel eu acho perfeito. Tá pouco, aumenta um pouquinho. Né? Tira um pouquinho. Eu já fiz até 2 cursos de hormônios via implante. Eu achei muito interessante. A minha percepção hoje eu não trabalho com eles ainda. Tá. Né? Eu vejo que assim, é uma boa opção depois que você acertou na dose do gelzinho, que é fácil ser mudada, igual você falou. Deu errado? Parou. No dia seguinte já não tem. No chip, não. É verdade. Né? Então eu acho que é interessante para um segundo momento, e não já chegar de cara e colocar o implante. Eu tomo caldo de ossos dia sim, dia não, mas muitas pessoas ainda não ouviram falar de seus benefícios. Fale mais sobre isso, que é o colostro, né? O colostro é esse aqui, ó. Colostro que eu trouxe de presente para você. É do bebê, né? Que dá, é aquele leite inicial. Ele é rico em imunoglobulinas. Eu tive uma experiência incrível. Ossos e ajuda a recuperar tecidos lesionados. Com o colostro. Eu tive uma Covid bem severa.
e eu desenvolvi uma dispneia, né, gravíssima. Então, assim, doía muito para puxar o ar, inspirar, e doía muito para expirar. Cheguei na coenzima Q10 em doses altas, tive uma melhora muito grande, mas ainda tinha dispneia. E com o colostro eu consegui fechar essa dispneia. Mesmo? E assim, para natação, que é um aeróbico mais intenso, ela me ajuda muito também. Entendi. Né? Então, esse é o colostro, é um super suplemento. Agora, Interessante. o caldo de ossos, nós lá em casa consumimos com muita frequência também. A gente faz o caldo de ossos com a pé da galinha e com osso de boi. Você produz o caldo de ossos? Sim, a gente produz em casa. Não, eu já cheguei. Já A compra. Stonebone já me manda assim. Ai, tão bom. Ah, com certeza, é top. Mas dá para fazer, é bem simples, É? né? É, então a gente tem uma funcionária que cozinha É o bem, ela faz pra gente. colágeno, né? Então, assim, rico em colágeno e assim, o maior interesse do caldo de ossos é na saúde intestinal. Né? Então ela traz uma nutrição aos enterócitos muito interessante. A gente observa isso na prática. A pele fica mais Pele, bonita, eu sinto né? muito na pele. A pele fica mais bonita, o intestino funciona melhor. E assim, começar o dia ali com caldo de ossos até antes do café da manhã, sinceramente, isso é Eu tomo incrível. caldo de ossos com mix de aminoácido, eu adoro. Perfeito. Muito Eu bom. adoro. Muito bom. Como evitar e também tratar da fadiga crônica que atinge milhares de pessoas e no mundo, no Brasil e no mundo? Como identificá-lo? Qual a melhor forma de tratamento? Então, assim, é uma pergunta muito complexa. É estilo de vida, né? Fadiga Também. é. Também. Então, assim, primeiro a gente tem que diferenciar. É igual no caso que eu tive, né? É autoimune, que também está relacionado ao estresse, mas tem um terreno biológico de autoimunidade, ou ela está relacionada apenas ao estresse, né? Que realmente é a maioria. A maioria das pessoas não tem doença autoimune relacionada à fadiga. Então, uma é fadiga crônica, outra é síndrome da fadiga crônica. Nos dois casos, tem que ter mudança do estilo de vida. Né? Claro que no início, por exemplo, eu na minha pior fase, eu não conseguia fazer exercício físico. Eu tentava. Então, por exemplo, eu nado numa piscina semiolímpica, hoje eu nado 3.000 metros. Legal. Naquela época, eu conseguia nadar 25. Eu Olha, ia e saía do outro lado passando mal, e dali às vezes eu ficava um mês de cama. caramba. Né? Então, assim, nesse momento da exaustão, não é interessante realizar exercício físico, não é. E é uma situação desafiadora, porque não é só cortisol, não é só B12, não é só vitamina D, magnésio, K2, A, E, é tudo. É sono. Então, assim, exige uma abordagem muito completa para poder se ter algum resultado. E, assim, eu descobri essa doença como? Eu fui chamado para dar aula no Canadá sobre fadiga, câncer e tireoide. Falei, legal, já que eu vou para o Canadá, eu vou pegar um documento canadense para falar a língua deles. E entrei na Associação Canadense de Encefalomielite Crônica e Fibromialgia. Quando eu li os critérios para diagnóstico, eu falei, bom, não sabia, fechei meu diagnóstico. Eu tenho síndrome da fadiga crônica. Entendi. Entrei em contato com a associação. Falei, galera, eu sei tratar, eu tenho isso daí, eu não estou perfeito, naquele momento eu não sabia de muito do que eu sei hoje, mas eu já tenho um caminho para dar para vocês. Resposta, a gente vai estar muito longe de você. Eu ia para Toronto e eles estavam no outro extremo do Canadá. Mas enfim, é uma doença desafiadora, cresce a cada dia, né? E muito Mas por a causa. A causa. O que causa? as causas. As A gente causas. pode falar de as causas. As causas são a inabilidade de lidar com emoções. A gente tem uma sociedade hoje que tem muita dificuldade de lidar com críticas, por exemplo, né? Muitas vezes construtivas, né? Carências nutricionais absurdas. A gente pega no consultório, cada coisa, ferritina de 6. B12, a minha, meu primeiro exame de B12, isso é um absurdo. Né? Eu trouxe aqui até para mostrar. Olha lá, meu magnésio 1,69. Meu Deus. Gente, isso é quase que incompatível com a vida. E esse é meu exame de 2000 e... Quando? Não estou achando a data. Mas quer ver, ó, minha B12? Olha lá, vitamina D, B12, 170. Quanto é a sua vitamina D? Hoje ela tá 100, 90, 100, Minha 110. também. Varia. A minha filha foi numa médica, ela dou para elas todo dia, né? Ainda mais agora é inverno, né? Tem que tomar muito. Eu entrevistei o Dr. Cícero Coimbra. Eu sei. Você lembra? Eu Que ele sei. dizia, ele é fofo demais. Eu aprendi com ele a avaliar a vitamina D. Eu não Aí sei você se... viu o teste que eles fizeram com as pessoas que morreram? Todos tinham vitamina D Sim, irrisória. sim.
O doutor Cícero foi até engraçado. Ele não queria me aceitar no consultório dele para fazer estágio. Ele aceitou por causa da minha esposa. Ele falou, eu lembro ele lá de Minas. 2016. Ele não aceitou, mas ela, por ser neurologista, na hora, ele falou, pode vir. Ela falou, posso levar meu marido? Pode. Ele e eu fui com ela. Muito simpático. Ele Sensacional. É tímido, né? Ele é tímido. Ele é um cientista. E assim, a gente passa 6 anos da faculdade de medicina tendo medo da vitamina D. A gente recebe muita informação de que vai gerar cálculo renal, câncer. Que não precisa, que a gente mal pedia, mas quando chegava até nós, alunos de medicina, exame de vitamina D, 20, tá bom. Tá bom, não precisa, né? Não precisa, tá ótimo. Né? Nem sabia, nem avaliar o PTH, muito menos calciúria de 24 horas, que o Cícero fala muito dessa tríade. Verdade. Tríade de avaliação básica da vitamina D3. Né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar com segurança. E, de novo, não é de qualquer jeito. E, de novo, o médico não tem bola de cristal. Né? Tem que avaliar. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Primeiro, poder entender todas essas interconexões. Segundo, pedir exame e avaliar. Né? Então, assim, numa consulta de 2, 3, 5 minutos, impossível fazer isso. Né? Então, tem que ter tempo, tem que ter conhecimento, é outro fato que eu falo. Não adianta pedir exame, porque tem profissionais que acreditam que é chique. Né? E tem paciente que se ilude achando que médico que é bom pede muito exame. De certa maneira é interessante um profissional que pede, né, um número adequado de exames, mas pedir não é sinônimo de saber interpretar. Né? Então, eu já recebi várias vezes no meu consultório pacientes com um calhamaço muito maior do que eu peço de exames, e o paciente não tinha nem prescrição ali do que fazer com aquele monte de informação. Eu falo que é a mesma coisa, receber um hieróglifo lá do Antigo Egito, você vai ler aquilo, eu não sei ler. A maioria das pessoas talvez não saibam também. Né? Então tem que saber traduzir, tem que saber tirar a informação para levar para a prática, e dali fazer o acompanhamento. A gente vê a diferença hoje de uma consulta no hospital, de um médico tradicional, que dura 15 minutos, nem isso. E, né, a diferença do integrativo, que dura 1 hora, no mínimo. Né? Aí por aí você já vê o que vai dar. Só sai remédio de lá. Né? Então, assim, é o que a gente falou, são paradigmas distintos. Uma é uma medicina feita para ser sintomática, é para ser rápido, tá certo. A outra é para ser demorada, é para ser preventiva. E as duas é o casamento ideal, porque uma sem a outra também não funciona. Verdade. Não adianta querer ser médico integrativo e saber disso tudo numa emergência médica. Saber o básico. Não saber Nós dois somos consumidores também de óleos essenciais, eu adoro, né? Qual a finalidade dos óleos essenciais que você consome? Quais seriam eles? Você pode dar alguma dica? Claro, eu vou dar uma. Porque assim, se a gente começar com uma, é igual eu falei do exame laboratorial. Se fizer uma vez por ano, já estamos no lucro. Vou falar de um óleo, que para mim é um dos principais, que é o óleo de hortelã. Uma gotinha na mão, assim, nariz entupiu, assim, tá cansado. Hortelã-pimenta. Menta piperita. Eu tenho esse. Uma gotinha, aceita? E eu que tenho nariz, tenho alergia. Uma gotinha, cuidado com o olho. É uma delícia. Eu conheci isso aqui quando eu fui fazer um passeio de bondinho lá em São Lourenço. Tinha um senhor lá vendendo óleo essencial. Nossa. E ele falou, isso aqui é bom para não sei o quê, para nariz entupido, sinusite e tal. Aí pingava na mão de todo mundo. Nossa, eu comprei um olhinho dele. Em São Lourenço. Em São Lourenço. É incrível. Esse óleo de hortelã, então, assim, é um ótimo início. O difícil, eu acho, que o óleo essencial que tem 300 mil. E você entra lá naquela lojinha, vai comprar, você não sabe o que você compra, porque tudo é para tudo, né? Aí tem uns que é para beber, outros eu uso para noite, para dormir, eu uso. Eu tenho até que comprar, eu adoro dormir com ele ligadinho. A gente também. Mas tô dizendo, é engraçado que a doTERRA, que é maravilhoso, você fala, caraca... Tem os principais, o básico, aqueles 12 que eles mandam, né? Assim, o que eu falaria de básico, hortelã, com certeza. Se as pessoas começarem a utilizar hortelã para essas situações. Copaíba é bom para... Copaíba, né? Tem um poder anti-inflamatório muito interessante, já é um óleo vegetal. E o óleo de lavanda. O óleo de lavanda também é incrível. Para dormir, para dor muscular, para picada de inseto. Funciona muito bem. Então vai na roça, aqueles mosquitinhos que pica e fica coçando, gotinha de lavanda em cima. Tem que ter um guia, assim,
né? Isso é para isso, isso é para aquilo, isso é para aquilo. É difícil comprar óleo essencial. Sim, sim. Mas é muito bom. Muito bom. Fala daquele negocinho Lions, o que é? Lions Money. Esse aqui é o cogumelo juba de leão. Esse é o cogumelo, é um dos cogumelos que podemos utilizar. Aquele cogumelo que a gente come, assim, no japonês, assim? Não, não é esse não. Não, esse é outro. No japonês tem vários, né? É. Lá na Liberdade a gente fica muito feliz provando todos aqueles cogumelos. Mas esse é um cogumelo que ele tem a... Pode pegar. Ele tem a capacidade de nos ajudar na concentração. É. Que incrível. Concentração. Então, assim, todo dia quando eu vou estudar, 15 gotinhas, Lions Money, né? Eu costumo usar o azul de metileno também, em conjunto. Um estudo que rende muito mais. É mesmo, interessante. Sim, são nootrópicos, né? São nootrópicos. Então, estimulam a nossa mente a funcionar melhor. E a gente trabalha com a mente, né? Então, a gente dá aula, a gente atende pacientes, enfim, estuda muito mente. Então, a gente precisa de ter eu brinco que são anabolizantes da mente, bons, naturais. Eu acho que... Eu falo assim, envelhecer... Todo mundo vai envelhecer, mas eu acho que a cabeça tem que funcionar, né? O triste é ver a pessoa já está com Alzheimer, já está com Parkinson, já está com demência, já está com... e acho que isso que eu estudo saúde muito por causa disso, que eu falo, não quero chegar com 80, 90 anos e não poder falar, não reconhecer meus netos, não poder brincar com meus netos. Eu acho que isso é um terror. E o ideal é esse, é pensar na prevenção, não vai esperar ter a doença. Exatamente. Eu tenho uma palestra hoje que chama A Hora é Agora. É agora que a gente tem que cuidar, porque é uma poupança. Isso. A gente poupa dinheiro, a gente, né, poupa um monte de coisa, mas a saúde a gente não poupa, a gente vai... E assim, na prática a gente sabe que pode tudo. A questão é encontrar o equilíbrio de cada um. Exatamente. Né? E assim, é muito pouco divulgado ainda o que pode ser feito a favor da saúde. Esse exemplo da esteatose hepática, ou gordura no fígado. Normalmente o profissional detecta a gordura no fígado, isso não mata. Eles falam assim, não mata. E ponto. Sendo que a gente tem um arsenal terapêutico para poder ajudar esse indivíduo a regredir, diminuir essa resistência à insulina, melhorar o estilo de vida já vai ajudar talvez 90%. Agora, se puder entrar com uma suplementação personalizada, né, a gente conversou mais cedo sobre injetáveis. Temos injetáveis homeopáticos, por exemplo, que podem ajudar, injetáveis com nutrientes. E a reversão de esteatose é a coisa mais simples do mundo. Né? Mas a qualidade de vida desse indivíduo com certeza está prejudicada por uma gordurinha no fígado. Né? Daqui a pouco, tá brochinha, tá insôniazinho, né? E vai somando um monte de coisinha pequenininha. E no final das contas ele está tomando uma lista de remédios com um conjunto de efeitos colaterais e uma qualidade de vida péssima. E está medicado, e está sendo acompanhado. Esse é o cenário da maioria dos seres humanos. Não, lá em casa tem as duas pessoas que trabalham lá em casa, tomam um remedinho que é elas iam ficar diabéticas, para não ficar. Eu falei, vou falar para esse doutor que eu vou entrevistar agora, que ele vai vir aqui. Vai pegar vocês duas. Um remédio custa R$400. Ui. A outra custa 200, a outra consegue com desconto. Mas estou dizendo, olha isso, e toma 10 anos, 15 anos, é uma loucura. Sendo que, assim, tem, por exemplo, a metformina, que é um não é natural, mas é uma substância de uma planta medicinal. Eu vou botar você para falar com elas depois, porque... Vamos conversar. Imagina, você já ganha pouco, ainda vai gastar com R$400. Pouco que ganha, e poderia comer direito, fazer exercício, gente, isso é de graça, tomar água. Exatamente. No consultório eu pergunto para todo paciente quanto que ele toma de água. De cada 50, talvez um toma água adequadamente. É raro. É raro. E isso é remédio. Se o indivíduo ele é desidratado, a saúde dele não vai ser ótima. Ele não vai atingir desempenho. Né? Então a gente começa uma pessoa dessa. Eu já trabalhei em favela, em comunidade carente. E eu consegui implementar a medicina personalizada, de precisão para essa população. Que legal. Como? O postinho ele fazia exame B12, fazia vitamina D, tinha uma farmácia que dava um super desconto para a população carente e ficava um valor simbólico. Eles conseguiam suplementar a vitamina D, que é muito barato. É verdade. Magnésio, de graça. Olha. B12, mais barato ainda. Resultado, criançada catarrenta parou de ser catarrenta. Galera, aquelas mulheres com cabelo caindo no chumaço, acabou, porque era ferro que estava faltando. Verdade. Fadigadas, de maneira simples. Então, existe o estigma de que é medicina de rico. Claro que a gente pode complicar, existem suplementos com valor mais alto, mas tem que ser personalizada. Então, assim, a gente consegue aplicar
do pobre ao rico. Todo mundo merece ser cuidado dessa forma. O problema são poucos profissionais ainda que sabem tudo isso. Muito poucos. E, sinceramente, eu sei muito do que eu sei porque eu tive que testar em mim. Porque eu era um cara fudido que não sabia, não conseguia fazer nada. E hoje eu consigo ter uma vida quase atlética. Maior do que a maioria das pessoas da minha idade. Né? Mas como que alguém que tem uma doença que tem como queixa principal fadiga incapacitante, a galera tá na cama, e eu tô lá nadando 3.000 metros na água gelada, fazendo musculação, namorando, né? Tudo. Como? Tudo. Tudo, Sem economia. tudo. Né? Por conta disso, e é tudo muito simples. É um cogumelo, é um óleo de cannabis, né? Um injetável homeopático, uma B12 na dose correta, personalizada, é melatonina, que rola todo dia. É tudo esse conjunto, uma alimentação mais equilibrada, caldo de ossos, o colostro, que eu virei fã, mel, própolis. Muito bom. É realmente a pessoa querer, né? Ou senão falta informação para os... Falta informação. Se a gente pudesse dar mais informações, tenho certeza que muita gente gostaria de receber, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Sim. Eu tenho um amigo meu que ele está me dando vitamina D, está me dando um monte de coisa, assim, porque é do laboratório dele. A gente pode conversar, fazer umas coisas aí, né? Sim, sim. Dá para fazer. Qual o problema de anticorpos no Hashimoto? Acredito que as principais sejam o antitipo e antitireoglobulina. Traduz para quem nos assiste, pois sabemos a sua importância. Sim, é um público que eu atendo bastante no consultório, pacientes com doença autoimune de maneira geral, mas e pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto, né, hipotireoidismo e doença autoimune. O acompanhamento ele pode ser feito, ele deve ser feito avaliando no mínimo esses dois autoanticorpos, anti-TPO e antitireoglobulina. Então, são exames que, quando positivos, mostram que existe uma agressão do sistema imune da pessoa ao TPO. TPO é um catalisador de formação de hormônios. E existe uma autoagressão à base da formação de hormônio, que é a tireoglobulina. Então, por isso que tem necessidade também de repor hormônio também. O que a gente tem que tomar cuidado não é só repor o hormônio da tireoide, não é só deixar o TSH menor que 5, que já dá até arrepio. Eu tenho hipotireoidismo, eu sei o que é isso também. Né? Então, assim, ter TSH de 4, por exemplo, é horrível. Você não sua, você não tem energia ainda, você está com a pele seca. Se você ver o meu último aqui, está 1,3. Né? Já está muito melhor do que no passado. Mas para chegar nisso aqui, tem todo um arsenal terapêutico para conseguir baixar esse TSH. Né? Então tem o uso do hormônio adequado, na dose adequada. A suplementação, então, por exemplo, todo mundo sabe da importância do iodo para a tireoide. Qualquer tratado de endocrinologia fala da importância do iodo para a tireoide. Na prática, é medido o iodo? Ah não, o médico ele tem bola de cristal. Né? Então, assim, não dá para adivinhar. Né? Então, nesses indivíduos, eles ficam muito mal amparados. Só avaliando TSH. Tem que avaliar tudo, TSH, T4, T3 livre, se possível T3 reverso, anti-TPO, antiglobulina, avaliar o FAN também, avaliar a doença celíaca, né? Muitos pacientes com Hashimoto, eles são celíacos também. A gente sabe que as doenças autoimunes, eu falo que elas andam em bando. Se tem uma, pesquisa mais, porque pode achar. Né? E assim, eu já tive um paciente, Fernanda, que ele com 18 anos perdeu todos os pelos e cabelos do corpo. Nossa. Ninguém descobriu o que era. E eu também não fui o cara que de cara acertei, não. Mas na anamnese fui perguntando, e chegou uma hora que eu, na história familiar, e na família? Ah, minha mãe tem tireoidite Hashimoto. Falei, opa, doença autoimune, vamos fazer um rastreio maior. Pedi HLA DQ2 e DQ8 positivo, vieram todos os marcadores de doença celíaca positivos. Resultado. Parou de comer? Tirou o glúten, uma semana, pipocou pelinho no corpo todo. Mentira, e tinham anos que ninguém descobria. Então, assim, primeiro, a gente volta para aquela teoria, a clínica é soberana? Nunca. A clínica foi importante nesse caso, fundamental, porque senão nunca ia chegar a pensar em doença autoimune. Mas o exame laboratorial que me deu a certeza de que o problema foi glúten. Melhorou. Hoje a gente sabe, né, que 90% das doenças é da alimentação. É o açúcar e a farinha. E o leite é inflamatório, né? Eu sou muito alérgica de família. Cortei queijo, cortei leite, nananã, melhorou assim 80%. Impressionante. É impressionante. Mas a farinha e o açúcar... Ontem um amigo meu falou, não sei quem está com câncer, manda parar de comer açúcar. Primeira coisa, né? E a farinha. E farinha.
Mas tô dizendo. Fala do canabidiol, que eu tô vendo ali um. O que é aquele CBG? Esse é um canabidiol. Esse aqui, na verdade, é um extrato de cannabis rico em CBG. Ele é um broad spectrum, ele não tem THC, nesse caso. Eu acho que meu irmão usa esse, que não tem THC. No caso, ele não pode tomar o THC, né? Foi uma descoberta interessante também da cannabis. Na verdade, foi um paciente meu que ele queria usar o óleo de cannabis, isso já uns 6, 7 anos atrás. E eu falei com ele, cara, e ele era meu amigo, é meu amigo até hoje, eu nunca vou prescrever uma droga, né? Não sabia. Com aquela mente já, assim, isso foi planejado, né? Esse preconceito com relação a cannabis. Eu nunca vou te prescrever, só que ele insistiu muito, aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Vou estudar. Eu vou estudar e vou te provar que você tá errado. Você tá maluco de querer utilizar óleo de cannabis, óleo de uma droga. Enfim, mas no primeiro artigo que eu peguei, eu falei, caramba, eu tenho que agradecer ele. E aí eu comecei a ler artigo, e a minha sorte foi, quando eu descobri a cannabis, quando eu, na verdade, aceitei descobrir a cannabis, porque ela já está aí há muito antes que eu, ainda tinha muito preconceito, tinha uma primeira leva de profissionais incríveis no Brasil, já colocando, falando, e mais ninguém. E então eu cheguei, vamos falar, nesse intermediário entre ela ficou famosa e essa galera inicial. Eu tive acesso a todos eles no telefone com aulas particulares. Né? Então, Leandro Ramires, liguei, Renato Malcher, liguei, né? Tiveram outros também, a Catiele Bortoli, que apareceu no documentário da Netflix. Não vi. Ilegal. Consegui, liguei, conversei, todo mundo, acesso 100%. Hoje em dia eu tenho certeza que não está assim, porque já é conhecido, enfim. Quando eu falava disso em consultório, tinha paciente que levantava e ia embora. Falou, cara, você tá maluco? Tô pagando uma consulta aqui pra você falar de maconha pra mim. Você quer que eu vire maconheiro? Né? Então, não, eu tô falando de cannabis medicinal, isso pode ser utilizado, óleo e tal, pouco THC, psicoatividade baixa. Mas hoje em dia já é um outro mundo, né? As pessoas já têm um conhecimento, tem pessoas que vêm, eu tô aqui porque eu quero usar o cannabis medicinal. Isso já acontece. Diferente lá do início, né? Que eu comentava e as pessoas às vezes ficavam bravas. Para quem tem insônia, né, usa-se muito hoje para dormir. Muito. Quem é muito ansioso. Também, para várias situações. E assim, vai depender muito a composição do óleo e a sintomatologia do paciente. Esse daí é sem o que você falou? Esse não tem o THC. THC o que é? THC é a principal substância que tem psicoatividade no óleo de cannabis. Né? Eu tenho uma sensibilidade absurda ao THC. Entendi. Então eu tenho que evitar, eu até uso alguns óleos com THC, mas com muito pouquinho. Entendi. Mostra aquele negocinho ali, saquinho aí. Que é esse saquinho? São minhas vitaminas. Veio eu trouxe para te mostrar. Porque assim, eu não gosto de ter que ficar tirando do potinho o dia inteiro. A minha já vem tudo um dia, isso aqui é um dia. Quando eu vou viajar, eu pego, por exemplo, 5 dias de viagem. 5 pacotinhos desse. Então aqui, ó, tem o jejum, tem o antes do café da manhã, depois do café da manhã. Que máximo isso. Antes do almoço. Aqui 17 horas é melatonina. Eu tenho metabolismo lento de melatonina, tomo 17 horas. E aqui antes do jantar, normalmente 18 horas. Essa é a Magis Pharma, lá em Campinas. Vou falar, a Fernanda da AMI Farmácia, amiga minha, ela vai estar no meu aniversário, eu vou te apresentar. Legal. Isso é muito legal de mostrar para ela, cara. Muito, porque assim, você não toma um suplemento, 2. Não. São vários, é o dia inteiro. Então assim, a chance de pular, de errar é muito grande. Então eu ajudei eles a desenvolver essa tecnologia, vamos falar assim, né, para trazer praticidade no dia de quem, assim, minha agenda hoje é muito cronometrada. Né? Então, a chance de eu esquecer de tomar um suplemento é grande. Entendi. Então, dessa forma, não vou esquecer. Perfeito, adorei isso. Doutor, como que você chegou à medicina integrativa? Você fez medicina tradicional primeiro? Sim. Como é? Conta pra gente. Eu tive a sorte de nascer num berço já natureba. Eu falo assim, meu pai ele é médico antroposófico, então eu tive um grande exemplo, desde criança, né? Então, alguém que falava de algo que era bem diferente do convencional. E realmente, a minha meta, quando eu entrei na faculdade de medicina, era trabalhar com a medicina 100% natural. Tá. E assim, nos 6 anos de faculdade de medicina, eu me mantive fiel a esse meu dogma. Né? Eu trabalho com medicina 100% natural. Então, é claro que eu estudava o conteúdo da medicina, só que quando, por exemplo, o professor pedia, você vai falar hoje de câncer de mama. Eu falava de câncer de mama, falava da picada da abelha, apitoxina, falava da própolis e falava do visco. Né? Então a galera ficava assim, eu era o único da faculdade, o único Imagino que isso. falava além do que era ensinado.
Mas, enfim, eu fiz muitos cursos durante a graduação, fui para a Alemanha estudar medicina antroposófica. O curso do meu pai, eu fiz duas vezes inteiros. Só que aí, quando eu me formei, por conta da minha condição e por conta, a gente chegou a fundar um grupo de apoio a sobreviventes de relacionamentos abusivos, chamado Superasas, abusivos por psicopatas e narcisistas. E com esse grupo de pacientes, e comigo, pessoalmente, eu não conseguia sair da fadiga. Eu tinha incapacidades absurdas. E aí eu abri mais. Né? Aquilo que era só natural, eu vi que precisava ser fisiológico. Né? Aí eu comecei a estudar hormônios, cortisol, vitaminas, porque isso não é natural, repor B12. O natural seria, vamos comer fígado. Perfeito. Falta ferro, vamos comer fígado, que eu odeio. Fígado, filé mignon. Mas assim, se eu quiser, por exemplo, substituir um comprimido de 100 miligramas de ferro, eu vou pegar 5 quilos de filé mignon. Impossível. Perfeito. Impossível. Então eu vi que assim, a minha meta é, eu trabalho com a medicina fisiológica o mais natural possível. Dá para repor com alimento? Vamos lá no alimento, iodo. Coisa mais fácil que tem de repor com alimento, a alga. Alga kelp, por exemplo. Aquela alga japonesa? Kelp, clorela, tem várias algas ricas em iodo. Né? Então esse é o meu ikigai, meu propósito de vida, né? Trabalhar com medicina fisiológica o mais natural possível. Nossa, que legal, né? Mas você falou que a sua mãe não aceita nada. Como que seu pai é casado com a sua mãe? Deixando vespeiro aí. Tô aqui pensando, né? Não, assim, a sua mãe, depois de velha... Ela aceita o tratamento natural, 100% natural, que meu pai fala. Mas o que eu falo de hormônio, de vitaminas, isso já é além, não é natural. Perfeito. Né? Então, para ela, isso não entra no paradigma dela. E já entra no meu, que já é mais aberto. Entendi. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. E também ela é dessa Formou área? em medicina também, mas eu não sei qual área que ela está atuando. Eu acredito que ela está na alopatia mesmo. É mesmo? É. Que loucura, né? Deve ser louco dentro de casa. Que bom. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, uma dica, sei lá, o que você quiser falar. Uma mensagem, eu acho que assim, saia da caixinha, né? Então, assim, se sua vida não tá boa, né? Assim, é uma mensagem muito simples, na verdade. Se o que não tá bom, não aceite o que não tá bom, procure além. Né? Então, na verdade, o que eu faço é isso, buscar o que tem além. Então, assim, se eu tivesse me contentado só com medicina 100% natural, medicina 100% da faculdade, eu tava na cama. Tem um documentário que chama Unrest, que mostra essas pessoas com essa doença que eu tenho. A galera tá na cama. Né? E eu não. Nem como. Né? Não é milagre, não é mágica, não é bola de cristal. É ciência. Tem ciência por trás, tem estudo, tem muita dedicação. Né? Porque eu nunca aceitei ter essa fadiga toda, eu nunca aceitei igual assim. Mesmo nas crises de fadiga eu ia nadar. Me ferrava, né? Mas eu ia. Tô até lembrando agora de uma competição de mountain bike. Tentava também competir de mountain bike. Né? E eu lembro que eu era musculoso, bike boa. E aí, nessa hora, meu pai tinha uma foto, meu pai me acompanhava. Um rapazinho magrelinho com uma bike ruim. Ele parou do meu lado assim... Você é profissional? Aí eu virei pra ele assim, muito metido, arrogante, quase. Mas eu tenho treinador, ainda falei assim com ele. E aí o que aconteceu? Largada, me deu crise de fadiga no primeiro minuto. Mentira. Eu não consegui sair do minuto. Dali eu abandonei a prova e o menino chegou e talvez em terceiro lugar, o menino um campeão. Meu Deus. Enfim, a gente aprende a ser humilde também na nossa vida. Horas, né? É verdade. Mas obrigado pela oportunidade, Fernanda. Foi um prazer estar aqui com você. Que bom. Então é isso, gente. Obrigada. Quem gostou, deixe o seu like. Domingo vai entrar uma nova entrevista. Se você ainda não me segue, aperte aqui. E é isso. Até a próxima. Beijos.